Olá, pessoal. Hoje nós estamos trazendo o capítulo 9, ok? Espero que vocês, alunos do 7º ano, estejam todos bem, tá bom? E encorajados a aprender ainda mais. Então vamos lá, nós temos aqui o Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. Essa imagem que vocês estão vendo, observem que na foto do meio nós temos aí a representação do Palácio de Versalhes, né, na França. Então esse palácio, ele foi construído para ser a casa dos reis da França, né? Então pelo palácio pode-se imaginar o poder que esses reis tinham, não é verdade? E o que vocês acham? Quem mais vivia nesse palácio, né? Então é isso que a gente vai ver também. Vamos aqui, opa, só voltando um pouquinho. Vejam só, a gente viu em capítulo anterior que na Europa feudal o poder político era descentralizado, né? A gente viu que o poder político era dividido entre os senhores feudais. Então, cada um, seja ele conde, duque, marquês, era a autoridade máxima em seus domínios, né? Então, na época, a nobreza possuía exércitos e tribunais próprios, e o rei era apenas um nobre entre outros. Então, ele defendia, né, dos exércitos, desculpem, ele na verdade dependia, né, dos exércitos de seus vassalos, né, que eram esses condes, duques, marqueses, na verdade, e ele dependia do exército deles para impor a sua autoridade. Só que a partir do século XI, essa situação a gente vai ver que começou a mudar, ok? Então nós vamos ver aqui, certo? Como aconteceu o fortalecimento do poder real. Então, assim, com o aumento do comércio terrestre, também de longa distância, né? A partir do século XI, os reis eles puderam aumentar e melhorar a arrecadação de impostos. E com isso, puderam também formar exércitos, né, assalariados e permanentes, e ainda pagar funcionários para administrar seu reino. Assim, aos poucos, eles ganharam força para impor sua autoridade a todos os seus súditos. Esse processo ele se desenvolveu na Europa entre os séculos XI e XV, né? E é conhecido como processo de formação do Estado moderno. Então, nós temos aqui um esqueminha só para facilitar mais, né? Para vocês, nós temos aí, ó, a burguesia passa a apoiar o rei por meio de doações e empréstimos, correto? Porque quando a burguesia percebeu, né, a importância da monarquia para o sucesso de seus negócios, então ela também apoiou o rei, né, por meio de empréstimos, doações, ou até mesmo ocupando cargos na administração do reino. Então o rei protegeu o comércio e concedeu a esses burgueses cargos públicos. Também a nobreza, né? A nobreza se aproxima do rei e visando o quê? Manter seus privilégios, né? Manter aqueles privilégios que eles já tinham. E os reis, eles pagam pensões e oferecem altos postos, né, no exército real para a nobreza. Então vejam que há aqui uma troca, não é isso? Uma troca de favores entre burguesia e rei, nobreza e rei. Quanto aos camponeses, esses passaram a ver o rei como um protetor, né? E foi assim que aos poucos o rei obteve recursos para manter um exército e também pagar
funcionários reais. Vamos ver aqui a monarquia inglesa. Nós temos Guilherme I. Então, Guilherme, o Conquistador, ele era chamado assim. Ele era duque da Normandia, né, que era uma região do norte da França. E ele conquistou o território onde hoje é a Inglaterra e se tornou o seu primeiro rei, né, com o título de Guilherme I. Então, Guilherme I foi o primeiro rei inglês, certo? Então, assim, durante o seu reinado, ele exigiu, né, instituiu aí que todos os senhores feudais deveriam prestar juramento apenas ao rei. Também dividiu as terras inglesas, né, em condados e nomeou funcionários, né, de sua confiança para administrar essas terras. Também proibiu guerras particulares entre a nobreza, desculpe. Então, com essas medidas, o rei Guilherme, ele submeteu a nobreza, dando início ao processo de fortalecimento do poder real inglês, né? Então, vejamos agora Henrique II. Henrique II, ele foi o sucessor de Guilherme I, né? Então, ele acelerou o processo de fortalecimento do poder real, exigindo que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais e não pelos da nobreza, né? Ricardo Coração de Leão, que é seu filho e também seu sucessor, passou a maior parte do tempo fora do país nas cruzadas, certo? Vamos ver aqui João Sem Terra. Bom, João Sem Terra era irmão de Ricardo Coração de Leão, né? Ele também se envolveu em guerras e acabou perdendo, né, parte dos imensos feudos que a família possuía. Por isso, ele ganhou esse apelido, né? Então, para custear gastos militares, esse rei, ele determinou sucessivos aumentos de impostos, como a gente vê aqui, né, para custear gastos, certo? E também foi obrigado pela nobreza a assinar a Carta Magna, né, limitando seu poder. Por que isso aconteceu? Porque ele, com o aumento dos impostos, ele acabou provocando uma revolta, né, na nobreza. Então, a nobreza acabou obrigando, né, ele a assinar essa Carta Magna, né, que limitava os seus poderes. E temos também aqui, ainda sobre a monarquia inglesa, Henrique III, né? Então, vejamos aqui, Henrique III, ele era filho e foi o sucessor de João Sem Terra, né? Ele foi obrigado a negociar com os rebeldes, certo? E aí, por sua participação na revolta, a burguesia ganhou o direito de fazer parte, né, do grande conselho, né, que em 1265 passou a ser chamado de parlamento, certo? Então, por conta desses novos impostos, ele acabou deixando a burguesia descontente, né? E aí ele foi obrigado a negociar com esses rebeldes, né? E foi assim que a burguesia ganhou esse
esse direito de fazer parte, né, do grande conselho, do parlamento. Bom, mas saindo aqui da Inglaterra, vamos para a monarquia francesa, ok? Nós temos aí Felipe Augusto, certo? Felipe Augusto, cadê a foto dele? Tá aqui. Bom, então assim, Felipe Augusto, ele conquistou feudos imensos, né? E tudo isso por meio de casamento por interesse, e também comprou terras, né, dos nobres e usou o exército para fortalecer o seu poder, certo? Aí nós vamos ter também aqui Luís IX, certo? Luís IX, ele permitiu a todos que fossem condenados por um tribunal da nobreza, né? Ou melhor, ele permitiu a todos que fossem condenados por um tribunal da nobreza que recorrerem a um tribunal do rei, né? A um tribunal do rei. E também impôs uma moeda única para toda a França, certo? E Felipe IV, né? Vamos ver aqui a foto dele, tá aí. Bom, Felipe IV, ele exigiu que o clero também pagasse impostos e o Papa se negou, né? E o rei, com isso, convocou os Estados Gerais em 1302 e aprovaram a sua decisão, né? Então vejam aí que houve um desconforto, né, entre a monarquia francesa e a Igreja Católica, né? E assim foi assim que pouco a pouco, né, o rei ele foi ganhando poder e impondo sua autoridade a todo o reino, certo? Vejamos aqui falando em autoridade do rei sobre o reino, vamos ver aqui o que é o absolutismo, que é um regime caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos do rei, né? Então, nós vamos ver, pessoal, o seguinte, aliás, nós já vimos, né? Que na Europa Ocidental, entre os séculos, né, 16 e 18, né, muitas monarquias elas adotaram o absolutismo, né? Então, esse regime, como nós já falamos, é um regime político que se caracteriza por uma grande concentração de poder nas mãos do rei. Então, o rei, vejamos aqui, os monarcas absolutistas, né, eles decidiam na política, interferiam na religião, declaravam guerras a outros reinos, criavam leis, né, e ditavam sentenças judiciais também, né? Então, o rei absolutista, apesar de tudo, ele também havia os limites do poder do rei, né? O rei absolutista, ele tinha seu poder limitado pelos costumes, né? Também pela tradição, pela existência de ministros fortes, certo? Então, entre outros fatores, né, que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo. Entre eles, nós vamos ver aqui, olha só, a evolução da imprensa, né, o aperfeiçoamento da imprensa, a reforma protestante, a política de caça às bruxas, né, e como isso contribuía para o fortalecimento do absolutismo? Bom, da seguinte forma:
A imprensa melhorou o sistema de comunicação, né, em toda a extensão do reino, facilitando o aumento do controle do rei sobre seus súditos. A Contra-Reforma, desculpem, gente, a Reforma Protestante enfraqueceu o poder universal do Papa, né, proporcionando o fortalecimento do poder real. E a caça às bruxas foi uma política usada pela monarquia em aliança com a igreja. Então os reis eles espalhavam o pânico no campo, acusando um grande número de homens e mulheres de praticarem a feitiçaria. Assim, com o pretexto de eliminar a feitiçaria, os reis eles submetiam as populações camponesas de seus reinos, né? E aumentavam o seu poder, certo? Então foi dessa forma que esse absolutismo ele se fortaleceu nesse período, ok, pessoal? Então é isso. Na próxima aula nós daremos continuidade ainda a esse conteúdo, né? Porque a gente vai ver aí ainda a formação de outras monarquias, né? Ainda as monarquias ibéricas, né? A formação de Portugal e da Espanha, ok? Então, pessoal, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.